pela presença de Deus, ele influencia as pessoas ao seu redor. A primeira característica de quem tem fome pela presença de Deus é que ele investe tempo. Eu te contei aqui a minha experiência. Eu queria tanto realizar esse desafio que eu dediquei meu tempo, eu treinei, eu estudei como me preparar. Mas além de você investir tempo, você precisa entender que aqueles que têm fome pelo Senhor, eles influenciam as pessoas ao seu redor. Lá no versículo 8, abre comigo aí, no mesmo livro de Êxodo. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e fazia o que, irmãos? E ficava em pé, à entrada das suas tendas, observando, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de fogo, a coluna de nuvem, descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos faziam o que, irmãos? Todos se levantavam e adoravam. Vamos repetir esse versículo 10 do início ali no 3, 1, 2, 3. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se levantavam e adoravam. Preste atenção, toda ação, ela tem uma reação. Toda ação, ela gera uma reação. E no mundo espiritual não é diferente da física. Toda ação sua, toda atitude que você demonstra em prol do Senhor, isso gera uma reação em você, em toda a sua casa. Moisés, ele tinha fome, ele tinha sede pelo Senhor. Enquanto ele buscava a Deus, a atitude de Moisés de desejar, de buscar, de ir, de montar a tenda, de se preparar para ter um encontro com Deus, essa atitude de Moisés fazia com que todo o povo, todas as pessoas tivessem também fome pelo Senhor. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para nós influenciarmos e não sermos influenciados. É esse o papel do sal. É por isso que Jesus vai dizer, olha, se o sal, ele perde o poder de salgar, ele perde o poder de influenciar, de que serve o sal? Só para ser pisado. O sal, ele tem um propósito de salgar. Você pode pegar uma quantidade, 1 quilo de carne, se você pega uma pitada de sal, por mais que seja pequena, ela vai influenciar o sabor daquela carne. O sal, ele tem esse papel de influenciar. Quando você é apaixonado por Jesus, você começa a influenciar toda a sua casa. Quando Josué, ele vai assumir o legado de Moisés, Josué está morrendo de medo, pensando, Deus, mas como é que eu vou fazer agora? Era Moisés que liderava o povo, e agora o que eu faço? Moisés era o cara. E aí Josué recebe uma palavra, ei, tão somente seja o Senhor contigo, como foi com Moisés, e o povo vai te seguir. Aqui está um princípio poderoso. Se o Senhor for contigo, toda a sua casa vai te seguir. Se as pessoas olharem para você, e elas olharem através dos seus olhos e enxergarem o caráter de Cristo, a sua palavra não vai ter tanto poder quanto as suas atitudes. A pregação daquilo que você responde, do seu caráter no dia a dia, é muito mais poderoso do que a sua palavra. E quando Jesus, ele começa a nos transformar, ele vai transformando o nosso caráter, ele vai mudando as nossas reações, ele vai mudando as nossas atitudes, e aqueles que têm fome pela presença de Deus, eles começam inevitavelmente a influenciar as pessoas. Quer ver um exemplo? Quantos aqui já não viram uma história de um crente que alguém se converteu, e ele chega no trabalho, na rodinha dos amigos, e eles falam, opa, vamos mudar de assunto, porque em respeito ao fulano ele chegou, não vamos ficar falando essa besteira aqui não. Já viram isso, sim ou não? Olha, não, fulano, não vamos falar dessas coisas aqui perto dele em respeito a ele. O que é isso? As pessoas olham para você e elas começam a enxergar algo diferente.
Você não precisa saber o crentez. Você não precisa chegar todo polido, né? Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, né? Aprender todos os jargões bíblicos. Já falei aqui porque isso é real. Tem nossa igreja, ela tem um poder sobrenatural aqui nesse lugar. As pessoas chegam aqui, o marido chega brigando com a mulher, xingando a mulher, quando ele pisa ali naquela escada ungida, aleluia, ele dá a mão para a mulher e fala, glória a Deus, aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tem um poder sobrenatural. Deus não quer só mudar o exterior, Deus não quer só colocar uma maquiagem sobre você, Ele quer te transformar de dentro para fora. Aquele que mentia, passa a não mentir mais. Aquele que adulterava, para de adulterar. Aquele que roubava, deixa o seu pecado para trás. É isso que o Senhor faz, Ele nos transforma de dentro para fora. Por quê? Porque você é transformado por aquilo que você se alimenta. Comece a comer, se alimentar de coisas saudáveis. Você vai perceber que o seu corpo vai ser transformado. Da mesma forma, quando você se alimenta de Cristo, Ele começa a te transformar de dentro para fora. E aqueles pecados que te aprisionavam, eles vão perdendo força e não vão te aprisionar mais. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Mas como que eu faço, pastor, para eu ter fome pela presença de Deus? Como que eu faço para eu poder dedicar tempo? Como que eu faço para eu poder conseguir influenciar as pessoas? É uma decisão. Repete comigo, decisão. O que é uma decisão, pastor? É você decidir se colocar num desafio novo. Sabe por quê? Você não precisa se manifestar, mas eu e você sabemos no que nós precisamos melhorar, sim ou não? A gente sabe que a gente precisa ler mais, jejuar mais, orar mais. Então por que a gente não faz? Porque às vezes falta em nós o compromisso. Falta em nós, como eu falei do desafio, falta muitas vezes é você se colocar num desafio. É você dobrar o seu joelho e falar assim, Deus, eu quero ver o meu filho livre das drogas, e eu vou fazer um jejum e um propósito, e eu só largo isso quando eu vi meu filho são, curado. Mas quando vai ser? Não sei, é um desafio. A resposta vem em quanto tempo? Não sei, é só no percurso que você vai perceber as transformações que Deus vai fazer no seu caráter. Existem coisas muito mais importantes do que a cura, do que a bênção, do que a provisão. Certa vez